Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal A Bíblia em Foco. Nós estamos a postos para gravarmos mais um vídeo nesta rica oportunidade, meus irmãos. É um prazer muito grande ter todos vocês conosco na nossa companhia do nosso canal A Bíblia em Foco, tá certo? Que Deus os abençoe em Cristo, irmãos, que o Espírito de Deus possa abençoar a sua vida e a sua muito digníssima família. Que a sua casa, a sua vida, seja enriquecida pelas bênçãos dos altos céus. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos, sem delonga para o vídeo, porque nós estamos preparados para gravarmos mais um assunto em que o canal A Bíblia em Foco vai focar mais uma igreja e nós vamos comentar a respeito dos desvios doutrinários e tamanhas aberrações que é de deixar-nos, queridos, de cabelo em pé. É de nos deixar completamente apavorado a forma que esses apóstolos, bispos, pastores, reverendos, sacerdotes, profetas e reis têm feito nesta última hora da igreja, infiltrando, introduzindo doutrinas de homens e de demônios e se passando por igreja verdadeira, como se fosse peleando e excluindo todas as demais igrejas e se colocando como a igreja verdadeira de Cristo na terra. Hoje nós vamos falar sobre a igreja Cristo Vive. Vamos falar sobre a igreja Cristo Vive. Eu acredito que vai ser um tema bastante longo, pois temos muitas coisas para falarmos aos irmãos e que Deus nos dê paciência, força, graça e sabedoria para falarmos tantas coisas a partir desse momento. Foque conosco agora nesses detalhes que nós vamos começar a passar doravante nesse vídeo relacionado à Igreja Cristo Vive. Não leve porventura a mal algum barulho dos animais, pois estou gravando próximo a um piquete onde tem bastante cavalos, no outro piquete tem animais, tem boi, tem vaca, essas coisas aí. Então, esqueça os animais, deixe os animais e vamos ao que nos interessa, tá certo? A Igreja Cristo Vive foi fundada pelo apóstolo Miguel Ângelo, denominado apóstolo. Temos, porventura, como líder e fundador de mais uma igreja que tem base nos apóstolos, apostólica, e mais um apóstolo como líder e fundador de mais uma igreja que nós estamos focando, que é a Igreja Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo. Bom, meus irmãos, esta igreja ou seita pseudo-cristã possui uma Bíblia sagrada. Por incrível que pareça, vocês ai de ficar apavorados, alguns e outros já sabem, mas tem muitas pessoas que não sabem. Esta igreja possui uma Bíblia sagrada. Quando eu falo aqui nos meus vídeos de Bíblia sagrada, eu estou falando, meus queridos e amados irmãos, a respeito de uma Bíblia que não é a Bíblia sagrada, que não é a Bíblia verdadeira dos originais do texto que está imbuído e incluído no cânon sagrado, tá certo? Então essa Bíblia deles é sagrada e mutilada. Bom, meus irmãos, o que é o significado da palavra mutilado no original? No original, a palavra mutilado quer dizer encurtado, diminuídos e abreviados. Bom, a Bíblia sangrada e mutilada desta igreja pseudo-cristã, Igreja Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo, ela tem uma Bíblia que tem partes diminuídas, encurtadas e abreviadas. E a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Apocalipse que nós não devemos tirar e nem acrescentarmos aquilo que está já determinado às Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque nós vamos pagar um preço muito alto se nós tirarmos. Há um perigo muito grande. Alguns tiram, outros aumentam. E aí a sentença e a paga é a mesma para quem diminui e para quem acrescenta. Então nós devemos não irmos além e nem diminuirmos aquilo que a Bíblia diz. Nós devemos nos manter nos padrões do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, ela está dizendo, e o que ela não diz, nunca vamos dizer, porque não devemos dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Não devemos nem diminuí-la e nem acrescentá-la. Isso são palavras de Cristo também, para que não seja tirado
de nós o direito que nós temos na cidade santa e da árvore da vida, e não venhamos pagar um preço terrível no dia do Senhor. Miguel Ângelo saiu da igreja Assembleia de Deus Nova Vida do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Miguel Ângelo saiu da igreja Assembleia de Deus Nova Vida, uma ramificação da Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus Verdadeira de Daniel Berg Nerving, uma Assembleia de Deus até bem organizada, Assembleia de Deus Nova Vida. Esta igreja da onde saiu o apóstolo Miguel Ângelo. Bom, essa igreja Assembleia de Deus Nova Vida do Rio de Janeiro tinha como presidente o pastor Robert McAllister. É bem conhecido, eu acredito que muitas pessoas que conhecem Bíblia, conhecem igreja, história da igreja, sabem de quem estou falando. O pastor Robert McAllister era o presidente e fundador da igreja Assembleia de Deus de Nova Vida no Rio de Janeiro. Bom, Miguel Ângelo era obreiro e membro dessa igreja, presidida pelo pastor Robert McAllister. E o Miguel Ângelo era membro e obreiro dessa igreja, mas se envolveu com um grupo de heréticos que tinha por líder nada mais e nada menos do que uma pessoa completamente polêmica, que também futuramente eu quero falar, se Deus me der tempo e condições, pois os assuntos são muitos e os irmãos pedem demais para nós estarmos gravando, mas irmãos, os assuntos são muitos, eu já tenho um mar de assuntos escritos nos meus cadernos que já estão atrasados, que eram urgência, e os irmãos vão pedindo novos assuntos, e vai ficando bastante complicado, mas eu acredito que no decorrer do tempo e na passagem nós vamos gravando aquilo que é importante e também atendendo o pedido dos irmãos para que os irmãos venham ficar esclarecidos com relação a essas coisas que têm acontecendo ao meio evangélico, tá certo? Bom, meus irmãos, vamos à frente para nós ganharmos um pouquinho mais de tempo. Este grupo que saiu da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida, saiu o Miguel Ângelo, que era obreiro, e mais junto com o grupo, dentro desse grupo estava José Luiz de Jesus Miranda, esse mesmo que muitos conhecem, era companheiro e conhecido do apóstolo Miguel Ângelo. Ele nunca vai dizer, mas a realidade é que eles eram conhecidos e estavam imbuídos no mesmo grupo que saíram da Igreja Assembleia de Deus de Nova Vida, do pastor, que eu acredito falecido, Robert McAllister. Saiu, e nesse grupo estava o José Luiz de Jesus Miranda, líder do grupo 666, que costuma tatuar na sua pele o mesmo número, que se passa por Jesus Cristo Homem. José Luiz de Jesus Miranda, ele que tem uma grande sede nos Estados Unidos, se não me falha a memória, em Flórida, Nova York, ele que dirige um Rolls Royce Patton, um Patton da Rolls Royce, se não me falha a memória, é modelo Patton, não entendo muito dessa linha de carros, mas a gente de carro conhece um pouco, e o José Luiz anda num Rolls Royce Patton. Esse Rolls Royce Patton é um dos mais caros veículos que pode ser fabricado em torno do mundo, pois eles são feitos por números e pedidos, números especiais. Bom, mas vamos além. Não é porque ele está dirigindo um Rolls Royce Patton que nós vamos ficar aqui só na pessoa dele, nós vamos além. Bom, esse José Luiz de Jesus Miranda, do movimento 666, que se apresenta como Jesus Cristo Homem, esse homem estava nesse grupo que saiu da Igreja Assembleia de Deus de Nova Vida, onde estava junto no grupo o apóstolo Miguel Ângelo. E eu acredito que o Miguel Ângelo agora, daqui para frente no vídeo, doravante, nós vamos estar falando, porque muitas doutrinas aberrativas que o Miguel Ângelo vai introduzir dentro da Igreja Cristo Vive, muitas dessas foi aprendido com esse José Luiz de Jesus Miranda, pois o José Luiz tomou o rumo dele e o apóstolo Miguel Ângelo tomou o rumo dele, e cada um começou a trabalhar em cima de doutrinas e aberrações. Bom, vale lembrar que o apóstolo Miguel Ângelo, se não me falha a memória, ele nasceu em Luanda, na Angola, e não sei como que ele veio parar aqui no Brasil, e também não entendo que nos perfis dele ele é de Luanda, Angola, mas ele é de cor branca. Então,
esse esclarecimento aí eu não tenho mais profundo para dar para os irmãos. Mas vamos à frente, meus irmãos, para que o vídeo fique um vídeo cheio de palavras de Deus, de comentários maravilhosos, que você não fique, um vídeo cansativo. Jesus Miranda, o Cristo homem, ainda ele, melhor dizendo, anda em um Phantom da Rolls Royce, um Rolls Royce Phantom, tá certo, meus irmãos? Tem sede em Miami, nos Elwas, a sua igreja, a igreja do José Luiz de Jesus. Por que eu estou falando? Porque eles eram do mesmo movimento que saiu da Nova Vida, presidida pelo pastor Robert McAllister. Bom, dentro desse movimento de rebeldes nasceu e saiu o apóstolo Miguel Ângelo e a igreja Cristo Vive, debaixo de heresias e rebeldias num grupo de pessoas que estavam completamente com as suas mentes fora do lugar, nasce a igreja Cristo Vive e o apóstolo Miguel Ângelo e o Cristo Homem Jesus Miranda, que tem sua sede nos Estados Unidos, tá certo? Caminhamos para frente. Bom, trazendo consigo, ele sai de lá, desse grupo, e traz consigo todos esses conceitos falsos de doutrinas que nós vamos, doravante, comentar com os irmãos e estudar e confrontá-los diante de Deus, para que os irmãos vejam. Não precisa ficar aqui abrindo a Bíblia, mostrando um monte de versículos, irmãos, para vocês, porque ficaria cansativo e vocês não iam ter, aproveitar a grandeza do vídeo. Então, a Bíblia você já conhece, a Bíblia está guardada nas tábuas do nosso coração, está na nossa mente. Se tiver que abrir, ela está aqui na cadeira para uma base, nós abrimos. Mas, para o que eu quero comentar, crentes fiéis, não precisa nem lermos a Bíblia, porque vai saber no comentário o que nós estamos falando. Então, o que é importante é comentarmos as heresias cometidas por essas pessoas e igrejas. Ó. Então, ele sai de lá e traz consigo todos esses conceitos falsos de doutrina. Igreja Cristo Vive, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Cristo vive mesmo nesse lugar e nessa igreja? Será que é Jesus Cristo que vive ou são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e aquilo que o Miguel Ângelo está impondo como regra de fé e prática? Ou será mesmo que Jesus Cristo vive nesta igreja pseudo-cristã? Eu sei que muitas pessoas a nível de Brasil vão ficar enlouquecidas com o meu vídeo. Não tem problema, meus irmãos. Nós não temos como aceitar essas pessoas que estão vivendo errados, infiltrar no meio evangélico, enfiar a goela abaixo das pessoas, porque a visão dele é receber pessoas de outras igrejas. Ele se acha o cara que tem a única visão recebida de Deus para a igreja no mundo. Antes, a igreja que antecede o arrebatamento, a igreja dele é a única que tem a visão real e verdadeira, como toda seita faz. Nós vamos ficar quietos de forma alguma, pode me apedrejar, pode me lançar setas, dardo, pode me culminar de maldições, eu estou debaixo da graça e do sangue de Jesus Cristo. Eu não vou morrer antes de Jesus Cristo me retirar e me recolher. Eu não vou morrer porque alguém quer que eu morra, eu não vou ser chato, quadrado, antipático e ultrapassado porque alguém quer que eu seja, não. Eu sou o que Deus quer que eu seja e eu vou falar o que Deus quer que eu fale. E não vamos temer aquilo que nos pode fazer os homens, porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus, nós estamos falando a verdade. Assim como eles vêm em rede pública e falam as suas aberrações para se justificar e ganhar pessoas, e a maioria das coisas que eles falam são loucuras, não tem base bíblica, por que que eu não posso vir até o YouTube e passar o verdadeiro evangelho que liberta e que restaura o homem e a mulher e que lhes leva ao céu? Claro que eu estou aqui para falar do verdadeiro evangelho, então não tem por que alguém me criticar. Eu vejo dizendo nos rodapés tantas ofensas. Ofensas porque vocês não passam de seitas mesmo, e quem concorda com seita parte sempre para ofensa e para malcriação, falta de educação e de cortesia. Mas nós não, nós estamos aqui para falar a verdade do evangelho para os irmãos. As mulheres dessa igreja vão além do imaginável em matéria de vaidade.
As mulheres dessa igreja, principalmente as pregadoras dessa igreja, vão além do que se pode imaginar em matéria de vaidade. São mulheres vaidosas, e você vai dizer: quem manda na minha vida sou exatamente você, manda na sua vida, mas na pregação do evangelho Jesus revela para nós aquilo que ele bem quer revelar, e nós vamos falar o que ele manda, não é o que alguém quer que nós falamos. Então são pessoas que vão além do imaginável no que se diz respeito a cristão. Se a pessoa não fosse cristão, podia estar do jeito que estivesse, maquiado, pintado, bordado, borrado, podia usar os brincos que quisesse, as joias que quisesse. Para mim não interessa, a pessoa é dono de si, ele não faz parte de um grupo que se declara os cristãos da igreja e da Bíblia. Aí eles precisam ser confrontados e convertidos. Agora, pessoas que estão dentro da igreja têm que ter uma moderação, têm que viver a palavra, têm que estar debaixo da orientação de Cristo. Bom, elas andam dessa forma, todas vaidosas, cheias de joias, joias intermináveis, essas mulheres aqui, entendeu? E elas usam isso alegando que seu líder primaz aconselha elas estarem lindas e produzidas para os seus maridos. Vocês deveriam aprender com Sara, esposa de Abraão, a qual Pedro dá testemunho, e Paulo. Sara não era bonita, Sara não possuía uma beleza porque tinha alguns aparatos no que se diz sentido do corpo no exterior, mas a Sara era uma mulher linda porque ela trazia os trajes e as vestimentas de uma mulher interior, de um caráter incorruptível que fazia com que Sara fosse uma mulher bonita. Então a beleza da mulher cristã não está no exterior, no frisado dos cabelos, na compostura dos vestidos, não. A beleza da mulher cristã está em ela se portar com ordem e decência, com temor e sabedoria nas suas vestimentas, na sua fisionomia e na sua forma de se apresentar, de ser, de andar e de viver na presença de Deus. Isso segura casamento. Eu tenho experiência disso, pois quem vos fala é um homem casado há 21 anos, pai de 3 filhos, que já aconselhei inúmeras famílias por o mundo afora onde passei pastoreando e ensinando. Então isso segura casamento. Agora, uma mulher se expor fora do casamento, fora da sua casa, uma mulher se expor, ser uma mulher exibicionista, ser uma mulher sensual ao extremo, não vai segurar casamento de forma alguma. A mulher tem que ser sensual para o seu marido, a mulher tem que se exibir, se é que pode, para o seu marido, a mulher tem que estar ataviada de uma forma correta e santa para o seu marido. Isto é aquilo que professa a fé das mulheres cristãs, como Paulo disse, tá certo? Vamos caminhando à frente. Bom, joias aberrantes, pinturas em altas pinturas e altas maquiagens de borrar o rosto e a face. Não é uma maquiagem que eu não concordo nem leve nem pesada para cristão, mas tem mulheres que não fazem parte da igreja que pelo menos sabem usar uma maquiagem leve, mas essas aqui é maquiagem pesada de borrar as suas faces. Então aprendo aqui o seguinte: esmalte coloridíssimo, berrante nas unhas e batom, bastante batom na sua boca. E deixa eu falar, consagradas a bispas. As mulheres dessa igreja, as esposas de pastor, são bispas. Isso é antibíblico, eu nunca vi uma ordenação, uma consagração de bispa em Bíblia. Aliás, o bispo até que vai, porque se alguém colocar não tem como nós rebatendo, porque o bispo é o mesmo presbítero, já que não querem presbítero, pode ser o bispo mesmo. Mas bispa é antibíblico, não tem base bíblica. As mulheres dessa igreja são bispas, que vem a ser o mesmo que presbítera, e as mulheres dessa igreja também são ordenadas a pastoras. Vocês estão entendendo? E isso não tem base bíblica. E normalmente essas igrejas, baseadas hoje no último movimento apostólica, falsas, sempre tem a esposa do bispo, do apóstolo, que é a bispa. Vocês entendem? Então é um fracasso muito grande a doutrina dessas igrejas que têm aparecido na última hora, essas igrejas neopentecostais, essas igrejas ecléticas, essas igrejas que usam o misticismo misturado ao ecletismo com o sincretismo religioso. É um fracasso,
para a igreja verdadeira de Cristo na última hora. Essas igrejas têm enfraquecido e muito o bom andamento da própria igreja verdadeira de Cristo. Bom, elas se tornam em verdadeiras árvores de Natal, essas mulheres da igreja Cristo Vive e de tantas outras igrejas da última hora que nós estamos presenciando, mas nosso assunto aqui é esta igreja, vamos nos deter a esta igreja. Se tornam verdadeiras árvores de Natal completamente enfeitadas. Bom, essa igreja também concorda com a ordenação feminina de apóstolas e bispas, que é antibíblico essa ordenação, e também a pastoras. Tá certo? Caminhamos para não ficar muito longo o vídeo, para vocês entenderem. Alguém pergunta, mas irmão, pastor Levi, foca aí a tal igreja. Faz um comentário, porque os irmãos têm percebido que os comentários que saem da nossa boca são comentários bíblicos, verdadeiros, que nós não estamos no YouTube para denegrirmos, para defamarmos, para usarmos de preconceito com alguém de forma alguma. Tem muitas coisas que nós podíamos abrir o leque e falar tudo que viesse em mente com base na vida secular, mas nós não queremos, nós queremos abordar de uma forma ordeira, sábia e santa, e cabe aos irmãos que já sabem o que poderia ser falado de qualquer forma, já sabem, então cabe aos irmãos discernir e às vezes não comentar, irmão, você falou pouco, você devia ter falado muito mais, poderia ter falado muito mais, mas estamos numa rede, nós tem coisas que nós não podemos de forma alguma falarmos numa rede de computador, numa rede que está interligada ao mundo todo. Então nós temos que ter muita sabedoria para abordarmos o que precisamos abordar sem denegrirmos ou difamarmos de uma forma desgeneralizada a pessoa de alguém. Vocês entendem? Então eu conto com o carinho e a compreensão de vocês. Bom, meus irmãos, trabalho muito em cima de curas e maldições hereditárias. Você entendeu? Trabalho muito, chego a fazer estudo em cima de cura, e não precisa estudo em cima de cura. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, não existe na última hora da igreja cura interior, não existe essas regras que eles impõem para você alcançar uma cura, 7 passos para você ser curado, 5 passos para você ser curado, aprenda a forma para você curar. Ninguém precisa aprender a forma que Deus vai curar alguém, irmãos. Não precisa ninguém estudar a forma que Deus vai curar. Jesus cura e cura mesmo, e cura quando quer, do jeito que quer, da forma que Ele quiser. Agora tem uma coisa, se alguém não for curado, Deus não vai deixar de ser Deus porque não curou alguém, até porque no tempo de Cristo na terra, nem todas as pessoas que encontraram com Jesus foram curadas. Teve muitas pessoas que encontraram com Cristo e não foram curadas das suas enfermidades. Eu tive essa igreja, Cristo Vive, como concorrente quando eu pastoreei uma cidade no estado do Rio Grande do Sul. Não vou falar nem o nome da cidade e nem o nome da igreja, por uma questão de me preservar. Mas eu tive ela como concorrente minha, quando eu pastoreei uma sede regional com 24 igrejas, se não me falha a memória. Essa igreja era uma da concorrente forte minha na cidade. Então, se eu estou dizendo que essa igreja é uma igreja que trabalha com heresia, é porque eu tenho conhecimento do que estou falando. Jamais eu viria aqui sem conhecimento falar aquilo que não é. Estou falando por conhecimento. Bom, os membros dessa igreja, nessa cidade que eu pastoreei, eu cansei, porque eu pastoreava andando na rua para conciliar as pessoas, ir para o rádio, para a igreja, eu cansei de ver as campanhas deles. Os membros levavam as panelas para a igreja para não faltar comida em suas casas, pois o pastor da cidade local aqui no Rio Grande do Sul, que era concorrente da nossa igreja que nós pastoreávamos, pedia para eles levar suas panelas para a igreja para ser abençoada, para que não viesse faltar mantimento em casa. O cristão é abençoado pelo poder da palavra. O cristão não precisa de amuleto ou de algo intermediário para alcançar a bênção de Deus. Essas igrejas evangélicas da última hora estão cheias de amuleto, é fotografia, é pano, é lenço, é balança, é anjo, é revelação profunda, é profetada, e Bíblia não tem. Tem que ter Bíblia. As pessoas vão alcançar a bênção pela pregação da palavra. Ninguém vai na igreja por causa que vai receber uma revelação, uma profecia, ou porque vai levar uma panela, uma fotografia, ou um garfo, uma faca, ou uma balança, ou um vaso, ou qualquer utensílio para ser consagrado, ou porque vai ganhar uma garrafa d'água, ou um vidro de azeite. De forma alguma. Isso aí tudo é paganismo e heresia. E glória a Deus pelos líderes que estão arrancando tudo isso de dentro da igreja. Vocês devem dar glória a Deus se você tem uma igreja que você ama e a liderança está arrancando essas coisas de dentro da igreja.
A igreja não é igreja porque cura alguém, a igreja não é igreja porque alguém está sendo prosperado, a igreja não é igreja porque tem um líder que todo dia profetiza e revela alguém. A igreja é a igreja verdadeira quando a palavra de Deus e a sã doutrina goteja sobre o altar da igreja. A igreja, o que não pode faltar é ensinamento e Bíblia. O resto não vai levar ninguém para o céu. Se tiver os dons na igreja, glória a Deus, a igreja deve ter os dons, mas com ordem e decência. Agora, o que é primaz no altar da igreja é a palavra de Deus. E eles faziam, cometiam esses erros. E eu tinha meu programa de rádio, meu programa radiofônico acabava e o deles começava. Era de arrepiar de tanta heresia que você escutava dessa igreja aqui, Cristo Vive, do apóstolo Miguel Ângelo. Aí eu ia com o carro, saí da emissora de rádio, meu programa terminava, a vinheta de encerramento vinha, enquanto a vinheta fechava, eu descia, pegava meu carro e ia saindo para visitar os membros, ou para ir para a igreja ou para a minha casa, e aí o programa deles dava entrada e a gente ficava ouvindo aquela programação, meu Deus, que coisa terrível. E aí já o pastor na cidade já se considerava o pastor bom, porque tinha a única revelação, aí os outros irmãos debatiam com ele por causa das aberrações, e ele ficava inimigo de todo mundo e se concentrava no mundo dele. Vocês entendem? Então é bem complicado. Porque nos últimos dias o que nós vimos é cada ministério novo surgindo querendo ser a única igreja verdadeira que detém a revelação. Eu falei de seitas pseudos cristãs aqui, mas igrejas também estão querendo se achar como a única igreja verdadeira. Então, a igreja que ela é verdadeira, tem uma profissão de fé bíblica, ela não pode dizer que ela é a única que vai para o céu. Porque tem várias igrejas de Deus que andam na Bíblia, igrejas grandes, antigas e igrejas pequenas, que às vezes tem 2, 3, 4 congregações, mas o líder é um homem de Deus, tem Bíblia no altar da igreja, não abriu uma igreja por divisão, por briga, por confusão, por roubo, por adultério, nada, abriu uma igreja na seriedade, na honestidade, está por aí pregando a palavra de Deus, essa igreja também vai ser arrebatada. Então, cuide bem, quando eu falo de seita, é seita, e quando eu falo de igreja, é igreja. Há uma diferença muito grande, mas hoje o número de seitas com nome de igreja e com carapaça de igreja tem se multiplicado. Então não se engane, não tem base bíblica doutrinária, é seita. E não adianta bater pé e dizer que não, porque é seita. Então eu ia escutando para casa no programa deles aquelas aberrações. Bom, eles acostumavam a aconselhar os outros a jogar seus estudos fora para abraçar os estudos deles, alegando ser a única fonte da revelação verdadeira da palavra de Deus, porque o Miguel Ângelo foi o único que recebeu a revelação verdadeira e a fonte verdadeira na revelação sobrenatural da única palavra verdadeira, da única palavra de verdade, de cunho verdadeiro de Deus. Então a igreja dele é a única igreja que prega, porque só ele recebeu, através da revelação sobrenatural, a palavra de Deus verdadeira, então só ele prega, só ele que tem, só ele que prega. Então só a igreja, automaticamente, só a igreja dele que vai para o céu. As demais é tudo igreja que não tem um conserto verdadeiro, é tudo igreja que estão pautadas em heresia. É demais, né? Dá vontade de rir para não chorar. Aí esse camarada aqui é louco de vivo, né? Apóstolo Miguel Ângelo tem uma roupagem extraordinária, uma pessoa, um rompante poderoso. Essas mulheres dessa igreja têm um rompante extraordinário, e esse camarada aqui tem umas cadeiras sobrenatural no púlpito da igreja, cadeira de rei, de sacerdote, e eles vão impondo com aquela autoridade, como se eles fossem mesmo os donos, os únicos que detêm a verdade da revelação sobrenatural. Você escute com revelação sobrenatural. Deus me revelou. E eles vêm contando com arrebatamento ao céu, arrebatamento ao inferno. Eles vêm contando com revelação sobrenatural. Estava em êxtase, jejuando ou consagrando no monte, no mato. Eu venho no mato, vou no monte, mas eu afirmo que não tem lugar melhor para orar. Lugar melhor para orar onde você estiver, onde Deus te orientar. E se for buscar o melhor lugar, biblicamente, para mim, é o quarto fechado em casa. Mas ninguém está proibido de fazer uma meditação no mato ou no monte, uma consagração. Mas as maiores aberrações nasceu desse tipo de manifestação. O camarada estava em êxtase, foi arrebatado, recebeu uma revelação sobrenatural, o anjo tocou nele, ou então o anjo, ou então a pedra, ou então escrita, uma placa, todas essas coisas. Então eu sou contra sim, 98%, 95% desses arrebatamentos sentidos sou completamente contra, porque aí nasceu todas as aberrações e heresias. Sou contra muitas pessoas que não vai na igreja, fica só cultuando no lar, porque no lar de muitas pessoas nasceu as piores seitas heréticas de todos os tempos também. Dá para fazer culto em casa com a família? É bíblico.
dá para cultuar nos lares, a começar um ponto de pregação, é bíblico, mas não pode ficar a nível de lar. A igreja tem que se reunir para congregar, porque o que o diabo quer fazer na última hora da igreja é enfraquecer a igreja, fazendo com que a igreja não venha mais estar congregando na presença de Deus. Tá certo, meus irmãos? Que esse conselho sirva de exemplo para a sua vida espiritual e que você deixe de ser rebelde e entenda que tem que estar submisso às ordenanças e obediente à palavra de Deus, unido no corpo, congregando em um lugar que você acha que satisfaz a você e a sua família, que tem uma doutrina boa, você esteja ali e sirva a Deus de todo o teu coração. Bom, vamos à frente para nós caminharmos. Então eles acostumam as pessoas que fizeram teologia, que pessoas que conhecem a Bíblia, porque eu também fiz teologia, tem gente que diz teologia do diabo, que é teologia humana para os humanos que não decidem o estudo sistemático da palavra de Deus. A teologia para quem tem a humildade, seriedade e usa a teologia por dentro da Bíblia, que não deixa a teologia subir para a cabeça dele, nem fica enlouquecido, a teologia é algo divino. Divino, e esses aqui mandam jogar todos os estudos fora, como muitos que dizem aí no YouTube que teologia é do diabo, que você não precisa fazer teologia, que é para você jogar fora, que a revelação vem da Bíblia, e eles também dizem isso, joga os seus estudos fora e se baseie nos estudos do apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Ele escreveu um monte de livros, depois nós vamos falar sobre isso. Primeiro vamos caminhando aqui, meus irmãos. Bom, algumas de suas obras que... Vamos já caminhar nesse momento agora. Algumas de suas obras que são valorizadas igual à Bíblia nessa igreja. Bom, as obras do apóstolo Miguel Ângelo, quando eu falo de obra, eu falo de escritos, edições dos seus livros. Esses livros são tão valorizados, muitos desses livros aqui têm mais valor do que a Bíblia para essa igreja, porque é sempre assim, não, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, mas você vai olhar as doutrinas dos livros, são mais fortes, que eles criaram doutrinas antibíblicas, aí as doutrinas dos livros é mais forte que a Bíblia Sagrada e do que a doutrina bíblica dentro dessas igrejas. Então não deixe se enganar, irmãos, não se leve pelo engano, tá certo? Bom, as obras deles são muito importantes, até mais que a Bíblia. A primeira obra dele, Crescendo em Graça. Segunda obra é intitulada Segunda Graça. Eu não sei por que tem que ter segunda graça, se a primeira graça não resolveu, eu não sei para que tem que ter uma segunda graça. Eu nem vou questionar isso aqui, porque daí nós ficar 2 dias aqui. O terceiro é a Igreja Cristo Vive Crescendo em Graça. O quarto livro é Os Dois Mistérios. Eu vou falar de alguns, tem acho que uns 40, 50 livros escritos por eles e pelos seus líderes, pela liderança dessa igreja. O quinto é predestinação de Deus, a doutrina calvinista estão em cima, essa igreja está fundamentada em cima da predestinação, a doutrina da predestinação, porque eu falei num vídeo meu, Calvino ou Armínio? Calvino é o livro do calvinismo, que prega a teoria a doutrina da predestinação. Já o Armínio, que eu falei no outro vídeo, vocês precisam ver os vídeos, irmãos, o Armínio é da onde deriva o pentecostalismo, que é o arminianismo. Queridos e amados irmãos, vamos caminhando. Rudimentos das obras mortas. Cristo é Deus. O 8 é falso livre-arbítrio. O 9 é insuficiência da lei. O 10º é a grande meretriz. E o 11º é predestinação, uma visão de Deus. Bom, tudo isso que eu falei são 11, mas são muitos. Eu não vou ficar levantando muita coisa, muito artigo, porque aí fica muito complicado da gente estar falando, meus irmãos, tá certo? Então vocês percebem, é enriquecido com livros que embaçam as suas doutrinas. E muitas outras obras do apóstolo Miguel Ângelo que você pode analisar como crente de Bereia, como crente bereano, para você não acabar incutindo coisas ruins na sua cabeça. Meus irmãos, esta igreja e sua doutrina está firmada em revelação do apóstolo Primaz. O que é quando uma igreja, quando você lê no artigo de uma igreja, ou no site de uma igreja, ou em um livro escrito por um apóstolo de uma igreja, que é apóstolo Primaz, que nem do apóstolo que assumiu no lugar da Santa Vó Rosa. Quando diz Primaz, é que tem a primazia de tudo. Tem a primazia na questão doutrinária, tem a primazia na questão da igreja, então daí deriva esse nome Primaz. Então, meus irmãos, esta igreja a sua doutrina está afirmada em revelação do apóstolo Primaz Miguel Ângelo. Vamos à frente? Não está identificada como igreja evangélica, preenche
preenche todos os quesitos e requisitos de uma seita herética, de uma igreja pseudo-cristã. Tá certo, meus irmãos? Então não traz consigo de forma alguma o, o cunho doutrinário de uma igreja verdadeira, mas preenche todos os quesitos de uma seita herética. Miguel Ângelo afirma que pela primeira vez no Brasil, Miguel Ângelo afirma que pela primeira vez no Brasil, nós temos uma verdadeira palavra de graça. Porque em 150 anos últimos vividos agora, a nível de igreja e de mundo, não existia uma palavra de graça. Mas o mesmo dito por toda seita. Você vai perceber que toda seita diz, nós temos a revelação. Tudo que vocês tinham aprendido, que vocês ouviram, que vocês estudaram, isso é engano. Nunca lhe foi pregada a verdadeira palavra, mas Deus, através de um anjo, de uma êxtase, de uma revelação, enfim, de um desmaio, de qualquer coisa dessa natureza, me revelou no sobrenatural e eu tenho hoje a palavra verdadeira. A única igreja que prega a palavra verdadeira é a nossa. E nos últimos 150 anos que se passou, vocês viveram de engano e de ilusão aqui no Brasil e aonde quer que seja, porque Deus não havia revelado a palavra. Quer dizer, eu só vi um tempo que faltou um pouco de profecia e manifestação de palavra, o tempo de Samuel, que a Bíblia diz, eu não acredito nessas conversas aí. Isso aí é mais uma seita, com mais uma conversa para se colocar como a única igreja verdadeira. Apóstolo Miguel Ângelo é dono das revelações diretas de Deus, reveladas também pelo anjo. Vocês lembram que eu estou combatendo a história de anjo há dias no meu canal? Então é mais um aqui que recebeu a revelação verdadeira, direta do anjo. Irmão, vocês cuidam com o pastor que fala em anjo. Vocês saiam fora dessas igrejas. Vocês que estão lá já foram enganados. Vocês vão defender porque esses homens, quando eles começam a mentir, enganar, o diabo começa a usar e trabalhar através desses homens para enfraquecer o verdadeiro evangelho. Confronte com a Bíblia e não tenha medo de dizer que é obra das trevas, é obra do diabo, pastor atrelado a anjo. Não tem como ser de Deus. Vocês podem esquecer. É engano, é movimento, é golpe na vida dos pobres irmãos fiéis a Deus que vão ser com certeza enganados. E depois vai ser tarde para sair do engano. Vamos um pouquinho mais à frente. O apóstolo Miguel Ângelo é dono das revelações sobrenaturais dadas direta pelo anjo. É fácil de se notar no piso da igreja, em frente ao altar, uma das igrejas oficiais no Rio, em São Paulo, é fácil de se notar no piso da igreja, em frente ao altar, um círculo. Dentro do círculo, uma estrela muito estranha, vocês podem acompanhar no próprio YouTube, para vocês verem. Eu não estou dizendo aqui que aquilo seja com certeza 100% maçonaria, que eu não sou muito desse apoio de o que é e o que não é, não é. Então hoje em dia tem muitas coisas também que as pessoas já vêem, tudo que é coisa que já vê maçonaria em tudo. Porque hoje em dia virou moda falar de maçonaria e de símbolo, mas verdadeiramente existem os símbolos maçônicos e existe como identificar sim um recinto, um lugar que tenha símbolos maçônicos. Então é muito estranho aquele símbolo ali, eu não estou afirmando. Bom, o apóstolo Miguel Ângelo, ele tem vários títulos de formação. E a formação do apóstolo Miguel Ângelo é de impressionar qualquer pessoa. É de impressionar qualquer pessoa a formação do apóstolo Miguel Ângelo. E eu quero passar para vocês nesse momento, meus irmãos. Está fazendo bastante calor, eu não gosto de fazer isso. Os irmãos me perdoem, mas eu tive que limpar um pouco o rosto, que está muito quente aqui no Rio Grande do Sul. Mas glória a Deus. Você que está na Europa, dê glória a Deus pelo frio quando fizer. Você que está nos Estados Unidos da América, glorifique pelo frio, glorifique pela neve. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, glorifico pelo calor. Quando eu estive na Europa, no país da Suíça, Itália, Alemanha, aquelas regiões ali da Bélgica, a Áustria, que é muito glorioso que passamos de frio, aquela neve, aquelas garoas. Nunca reclamamos, porque nós temos que glorificar a Deus por tudo, porque Deus criou o frio, criou o calor e criou todas as coisas. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E tudo isso é para o benefício e beneplácito de uma boa vida aqui na Terra, porque Deus sabe tudo que criou e tudo que faz. Vamos aos títulos de formação dele, meus irmãos.
Vamos à apresentação do apóstolo Miguel Ângelo nesse momento. Na contracapa de seus livros tem algumas apresentações e também, não só na contracapa, mas a nível de igreja. Bom, ele é o bispo primaz, o bispo que tem aquele que tem a primazia de tudo. Já complica, porque nenhum líder de uma igreja pode ser o primaz, ter a primazia. A primazia dentro de uma igreja tem que ser Cristo. E tudo tem que prover e vir de Cristo. Os homens são canais de bênção. Aí nós vamos à frente. Ele é professor, ele é um homem que com 50 anos, 55, não tenho noção da ideia dele, da idade dele, porque nunca tive muita ideia de estudar, nem me interessei por esta igreja, porque já sabia do que era, mas aqui para passar para os irmãos, daí eu acabei com o que eu já passei de conhecimento dela por onde passei e buscando nos estudos sistemáticos de teologia, coisa, a gente vai vendo os fundamentos da igreja, vai estudando tudo, entendeu? Mas é um homem muito novo para fazer e ser tudo que ele é. Acho que não daria tempo de vida de cursar tudo isso que ele é. Bom, ele é professor, ele é o bispo primaz, ele é professor, ele é executivo, ele é advogado ou advogado, como você preferir, ele é bacharel em teologia, ele é doutor em teologia, ele é PhD em ciências da religião e ele é doutor em divindade. Olha, meus irmãos, eu acho que um curso desse aqui é 5 anos cada um, acho que montando ele deve ter feito meio atrelado, todos meio junto, porque esses cursos aqui todos acho que ia dar uns 20 anos de vida no mínimo, fazendo 2, 3 atrelados um ao outro, saindo de um e indo para o outro. Então tem horas que fica bem complicado de aceitar. Bom, a única coisa que eu tenho na minha vida, que eu posso dizer para vocês aqui, que eu sou uma pessoa que desde o começo na minha fé cristã, eu sempre busquei orientação bíblica e pedi para Deus me livrar do engano, não permitir que eu entrasse em heresias e que eu não comesse nada estragado. Pedi o dom do discernimento, ele me deu com muita graça e eu agradeço a Deus e fiz aí a faculdade de teologia, fiz uma faculdade de teologia de corpo presente e uma à distância. E sei que é só para regar conhecimento, porque a sabedoria mesmo do homem vem de Deus e o conhecimento vem da terra. Então a gente se prepara no conhecimento terreno, mas a sabedoria vem de Deus. O apóstolo Tiago foi muito feliz em sua palavra em dizer: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que ele tem para dar e não lança em rosto. Então foi o que eu fiz, eu disse: Deus tem misericórdia de mim, me dá o dom da palavra, me dá sabedoria. E eu não me considero um grande sábio, mas Deus nos deu esse talento de maestria, de ensinar e de exortar e de admoestar e de orientar com muita mansidão e com muita calma, que eu acho que é o que a igreja mais precisa na última hora para não ser enganada. Formação, aí não terminei ainda, ele foi formado no Instituto de Singapura. Em Singapura, ele foi formado nesse Instituto Ragai de Singapura. Ele foi ordenado com unção de apóstolo e profeta. Vocês entendem? Apóstolo e profeta, o negócio pegou. Eu acredito que só pastor estava bom. Que nem eu já falei em vários vídeos, eu vou continuar falando, mas hoje não, pastor não serve, tem que ter títulos e nomenclaturas. Vamos lá então, ele é profeta, foi ordenado com unção de apóstolo e profeta pela Convenção Internacional Network, nos Estados Unidos da América. Honrado com o título de teólogo do século, o negócio aqui pegou, irmão. Entendeu? Teólogo do século pela Faculdade da Filadélfia, em Pensilvânia, Estados Unidos. Membro da Ordem dos Teólogos Evangélicos da América Latina. Meu Deus do céu, esse homem tem tudo para ser ou se tornar maçônico com todos esses títulos e influência no meio das igrejas. Não seria muito difícil ser ou se tornar um grande maçom no futuro, se já não é. Se já não é, vocês tenham muito cuidado, irmãos, na última hora da igreja. Vocês tenham muito cuidado. Bom, ele também é PhD e ThD. Vamos aqui um pouquinho. PhD. PhD é a sigla dada e nomeada para o mais alto título acadêmico recebido por um indivíduo em uma faculdade ou sociedade. PhD em filosofia ele é, ou doutor
da filosofia. Um PhD é uma pessoa dotada em filosofia ou doutor da filosofia. Então você escute que Paulo, quando falou pela Bíblia, disse: olha, eu quando fui ter convosco, eu não fui filosofando, eu não fui até vocês com filosofias humanas ou com artes desta psicologia da autoestima. Quando eu fui ter com vocês, eu fui em manifestação de espírito e de poder pela palavra pregada. Então vocês entendam uma coisa, meus irmãos, títulos é bom, mas tem muito título. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês: o apóstolo Miguel Ângelo é membro e líder fundador da Igreja Cristo Vive e da Missão Apostólica Graça de Deus. Ele é líder dessas duas fundações aqui. Vocês estão entendendo? Uma visão mundial com sede no Rio de Janeiro. Essa aqui, ó, Missão Apostólica Graça de Deus, uma visão mundial com sede no Rio de Janeiro, e Igreja Cristo Vive. Tá certo? Colaborando com muitas outras igrejas pelo país afora. Olha só onde esse homem está infiltrado. As igrejas que tenham cuidado para não ficar recebendo essas coisas aí que vai ser infiltrado através desses homens na última hora. Olha, esse homem é grande, hein, irmãos? Tudo que eu falei aqui que esse homem aqui se intitulou, olha, eu vou dizer para você, esse homem é grande demais. Aí é onde entra, não toca no ungido. Vocês cuidado, ungido, irmão. Que história de usar Davi e Saul para vir com esse papo ungido? Ungido é quem está debaixo da graça e não é um repróbrio para naquilo que prega e naquilo que faz. Jamais a gente vai ser louco, tocar num verdadeiro ungido, um homem de Deus que coopera em paz, que vive em paz, que anda em paz com a esposa, com a família, honrado no matrimônio, honrado na igreja, prega o verdadeiro evangelho. Quem é que é doido de tocar um dedo num homem de Deus? Eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que tem sã consciência que vai tocar num homem de Deus desse, mesmo que ele fracassou e está lá quieto na casa dele, ou na igreja dele, sentado no banco, nem tem nele mesmo caído, se é um homem de Deus santo, a gente toca. Mas estamos falando de pessoas que se passam por consagrados e ungidos. É diferente. Pessoas que estão pregando verdadeiras heresias têm que ser confrontados com a palavra de Deus. Bom, vamos à frente. Claro que todos esses títulos que eu passei para vocês aqui do apóstolo Miguel Ângelo é para gerar uma melhor aceitação no público. Quanto mais título, mais temor das pessoas e mais aceitação mediante as igrejas, mediante o público. E é isso que esses pastores e pregadores começaram a descobrir na última hora, para conseguir galgar o espaço que querem, eles vão se intitulando para influenciar as pessoas e galgar posições e lugares, tá certo? Bom, o apóstolo Miguel Ângelo, na minha igreja, ele diz assim: na minha igreja, muitas pessoas de várias denominações evangélicas, ao chegar na minha igreja, eu acho que a igreja não é dele, se fosse igreja verdadeira, essa aí não é, acho que não é mesmo, mas se fosse uma igreja verdadeira, nem assim era dele, é de Deus, porque tem gente que é minha igreja, ninguém é dono de igreja, ninguém morreu no Calvário por igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus, não foi pastor nenhum, nem apóstolo. Bom, são recebidas, diz ele, como eleitas do Senhor. Aqui entra a eleição da predestinação. Essas pessoas se sentem animadas por mim, eu achei que era por Cristo. Se sentem animadas por mim e por toda a igreja. Bom, lá a igreja e o Miguel Ângelo têm autoridade e poder para animar as pessoas que estão tristes em outros ministérios. Complicado. A Igreja Cristo Vive, segundo o apóstolo Miguel Ângelo, é uma cidade de refúgio para os membros de outras igrejas. Cidade de refúgio. Irmãos, o apóstolo Miguel Ângelo diz que a Igreja Cristo Vive é uma cidade de refúgio para trazer refúgio e paz para os membros das outras igrejas. Tá certo? Lembra de quem já falou isso no programa da Luciana Gimenez, o Super Pop, em tantos programas de televisão? Você lembra quem falou isso? Sim, eu me lembro de quem falou isso aqui. E eu me lembro de quem tem uma igreja com esse nome. Eu sei dessas citações, vou citar para vocês. O Henrique Cristo, aquele enlouquecido da última hora, que se passa por Cristo naquele trono falso dele, também fala que em Brasília tem uma cidade de refúgio. E a Lana Holder já expressou assim com relação ao recebimento dos gays e lésbicas em sua igreja. A Lana Holder, com a cantora, aquela que se corrompeu e elas formaram um casal de lésbicas, ela também sai com essa conversa de que
ela não tinha visão verdadeira, que agora ela tem, e que a igreja dela é uma cidade de refúgio. Então cuidado com esse papo de cidade de refúgio, irmãos. A cidade de refúgio só há uma, é a Nova Jerusalém. Essa é a cidade de refúgio, a Jerusalém celestial, e não igreja terrena. Aqui na terra, refúgio somente em Cristo Jesus. Em nenhuma igreja, por mais verdadeira que seja, você vai encontrar refúgio, você vai encontrar a verdadeira palavra. O refúgio mesmo, você só vai encontrar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Lembra dos Salmos? Lembra o que o Salmo diz? Os Salmos de Davi diz que Jesus, que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não é uma igreja. O refúgio é Jesus, é Deus. Nele você se refugia. Agora na igreja você vai para encontrar a palavra de Deus. Você não vai se refugiar dentro de uma igreja? Vamos à frente. Bom, para mim os crentes precisam tomar conhecimento da palavra de Deus para evitar o crescimento das seitas na última hora. Isso é a ideia do pastor Levi. Vocês entendem? Escrevi aqui, para mim os crentes precisam tomar conhecimento da palavra de Deus para evitar o crescimento das seitas, das heresias e do engano. Porque quando os crentes não gostam de palavras, só querem revelação, profeta, o homem de fogo, da roda de fogo, do anjo Gabriel, do anjo Miguel, o homem que ora e Deus cura, o homem que tem a revelação sobrenatural, o homem que falou com Moisés, falou com Elias, isso não vai ter igreja ensinada e orientada. Enquanto a igreja não começar a estudar a palavra de Deus, a igreja vai fortalecer com essas seitas e heresias. Isso vai crescer e vai ganhar corpo, porque os crentes são muito fáceis de ser enganados. Aí chama a gente, chama o pastor Levi, chama vários pastores, homens de Deus, aí de fofoqueiro, de fanático, de levantador de motim, de confusão. Você quer que eu faça o quê? Eu não vou combater heresias e seitas, heresia de perdição? Eu vou ficar quieto só para fazer média com alguém, para que alguém não me diga aqui no YouTube que eu sou um... Pode xingar do jeito que quiser, não importa, eu estou aqui disposto a ouvir as ofensas. Eu estou aqui disposto a dar minha cara para bater pelo amor de Deus e pela verdade da palavra de Deus. Entendeu? Eu não sou um covarde, eu não sou um homem que estou no mundo evangélico para fazer conluio amizade com alguém, para andar de conformidade com alguém, simplesmente para me galgar uma fama, um cargo a mais, ou uns trocos a mais no bolso, os móveis melhor na minha casa e um veículo melhor. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não tenho nada por conluio com igreja, eu nunca enganei ninguém em igreja, eu não tenho rabo preso com nada. Por isso que eu posso falar abertamente a palavra de Deus. Se alguém quiser fazer uma pesquisa da minha vida é um livro aberto, minha família é um livro aberto. Eu moro numa cidade do Rio Grande do Sul pequena, pode perguntar para todos os moradores que congregam comigo quem eu sou. Vão ter que dizer o que é, entendeu? Não tem como dizer o que não é. Eles vão dizer, o camarada é persistente, mas é persistente pela palavra, entendeu? Não quero nem saber se alguém vai ficar meu amigo, vai deixar de ser meu amigo. Se for pela palavra de Deus, a pessoa não quiser caminhar pela palavra de Deus e ele quiser se ausentar de mim, eu não posso fazer nada. O único que eu posso fazer é orar pela pessoa e pedir misericórdia. Vocês entendem? Não tem como eu trazer todo mundo para o meu lado se as pessoas não concordam com o verdadeiro evangelho. Não concorda, não concorda. Eu tenho que respeitar. Agora, eu não posso fazer parte de uma amizade com uma pessoa, comer na casa dele, andar na casa dele, tomar com ele, viver com ele, se ele não quer. Eu não tenho como forçar, eu tenho que ter como amigos as pessoas que querem me ter como amigo, e as pessoas que não querem eu tenho que respeitar e orar por elas. Agora eu não posso desviar meu foco do verdadeiro evangelho para fazer amizade com um grupo de pessoas dentro da igreja, ou para o meu pastor ser mais meu amigo, ou para que ele me dê um número mais de escala, ou para que ele me indique mais para me ganhar algumas ofertas, não. O que Deus tiver para mim, amém. Se ele não tiver nada para mim, eu vou continuar pregando a verdade, vou morrer debaixo da verdade, glória a Deus e aleluia. Vocês entendem? Agora, eu vou ser uma pessoa que no conhecimento bíblico que Deus me deu, vou estar vendendo o evangelho por prata ou por ouro? De forma alguma. Vamos à frente, meus irmãos. Vamos à frente, está bastante calor aqui, nós vamos caminhando com vocês. Então, meus irmãos, quando você chega na igreja, você é muito bem recebido. Vocês entenderam? E quem já falou isso sobre cidade de refúgio, vocês já sabem muito bem, né? Para mim, os crentes precisam tomar conhecimento para não ser enganados com as heresias. Bom, o Velho Testamento, os evangelhos foram escritos para os judeus. Somente as cartas paulinas foram escritas para os gentios, que somos nós. Gentios predestinados, segundo Miguel Ângelo.
dentro das cartas paulinas que encontramos em 2 Timóteo 3,16. O que nós encontramos em 2 Timóteo 3,16? O Miguel Ângelo diz que a maioria do livro sagrado, a lei, foi escrito por judeus, os evangelhos foram escritos por judeus, e que para nós, os gentios, somente as cartas paulinas. Não tem tempo para explanar, é muito longo o negócio, mas já vamos refutar. O que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16? Que toda a escritura, toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, para corrigir, para orientar. Não é só uma carta, só um livro, toda a escritura. Sabemos que o Velho Testamento é a sombra do Novo, e para entender o Velho temos que entender o Novo, para entender o Novo temos que entender o Velho, mas o Velho é simplesmente a sombra do Novo. E nós não devemos pegar pontos isolados como doutrina, nós temos que criar não uma doutrina nova, nós temos que manter a doutrina da palavra de Deus, e que se lê e se completa um ao outro. Então a gente lê o Velho Testamento, os dois testamentos, o Velho e o Novo, e um se completa ao outro, porque um é a sombra do outro. Então não vem com essa conversa que as cartas paulinas foram escritas para os gentios, para nós, e que os demais ali foram direcionados aos judeus, e que nós estamos debaixo desses ensinamentos doutrinários dele, aí, de forma alguma. Toda a escritura é inspirada. Vamos continuando, meus irmãos. Bom, mistério dos anjos. Isso aí está escrito, que eu acabei de falar, está escrito num dos livros do Miguel Ângelo, Mistério dos Anjos, página 26 e 27. Série Crescendo em Graça, volume 11, terceira edição. Caminhamos. Igreja Cristo Vive tem a mania de eliminar 52 livros da Bíblia, mantendo as 14 cartas paulinas. Preste atenção, eles eliminam 52 livros da Bíblia, mantendo as 14 cartas paulinas que são direcionadas para os gentios. Tenham paciência aqui, meus irmãos, que está bastante calor aqui no nosso estado. Aqui nós precisamos tirar um pouco do suor. Como a igreja pode sustentar-se somente em 14 epístolas paulinas, excluindo os demais livros como se fossem somente para os judeus e não para a igreja gentílica? Como pode uma igreja se basear e construir o seu sistema doutrinário de uma forma errônea dessa? Não tem como. Bom, aí tem a pré-existência dos homens. Pré-existência dos homens, anjos que tomaram corpos, mais uma doutrina falida deles. Vamos prestar atenção? Essa é uma doutrina nova e antibíblica, parecida com a doutrina dos mórmons, dada a eles pelo anjo Moroni. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre a seita pseudo-cristã, a igreja dos mórmons, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e lá também tem esse mesmo tipo de doutrina. Eu acredito que o apóstolo Miguel Ângelo copiou muita coisa de lá e da Igreja da Unificação do Reverendo Mon, porque tem uma parecência muito grande nessas doutrinas. Bom, o anjo Moroni, que era homem, se transformou em anjo. O anjo Moroni, que era homem, e se transformou em anjo. Olha que besteira. Isso aí nós podemos conferir. Agora o apóstolo Miguel Ângelo inverte essa doutrina e prega que éramos anjos. Os mórmons pregam que o anjo Moroni, que era homem, se transformou em anjo. Agora o Miguel Ângelo vai pregar que nós éramos anjos e nos tornamos homens. Vocês podem ler em casa Jó, capítulo 38, versículo 4 até o 7. Então eis aí uma distorção. Um prega que o que era anjo e se transformou em homem, e o outro diz que era homem, ao contrário. O anjo se transformou em homem, o outro homem se transformou em anjo. E não é nem um e nem outro. São duas aberrações pregadas dentro dos mórmons e dentro da igreja Cristo Vive. Gênesis 1 e 27. Não fomos criados à imagem de anjos, mas sim a imagem de Deus. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, a sua semelhança. O apóstolo Miguel Ângelo é um homem espetacular ao ensinar e descobrir coisas encobertas, coisas que não estavam às claras, coisas ocultas. Ele é espetacular em descobrir coisas ocultas que estavam encobertas, que nenhum outro pregador antes dele teve a coragem de ensinar. Quer dizer, é um homem que tem coragem de ensinar uma nova doutrina herética, com muita coragem, que ninguém antes teve coragem de ensinar. Uma coisa que estava lá dentro dos mórmons, dentro da Igreja de Unificação, ele também está concordando em ensinar.
Qual o pregador que verdadeiramente é um conhecedor das escrituras sagradas, vai ensinar tamanhas aberrações e heresias como essa que ele está ensinando? Qual um pregador que tem conhecimento bíblico e cabeça no lugar vai ensinar tais aberrações? De forma alguma, meus irmãos. Concluindo, daqui para frente, vamos concluir. Agora, daqui para frente, tá certo? Para não ficar muito extenso. As criação de Deus são duas. Primeiro, anjos criados todos de uma só vez, Jó 38, do 4 até o 7. Segunda criação, a dos homens, sendo Adão o primeiro homem, deste a mulher tirada da costela, Gênesis 2 e 18. Vocês conferem em casa que vocês vão ver. Bom, formou o casal Adão e Eva. Destes todos os seres humanos vieram à existência, Atos 17, 26, 1 Coríntios 15, 45. Caminhando mais à frente. Os anjos continuam como espíritos. Não mudou nada. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1 e 12. Servir e não ser mandado por homens. Vocês entendem? Precisam aprender isso, irmão. Servir e não ser mandado com alguém que está conversando com Miguel, com Gabriela, com o anjo, que nem esse apóstolo Miguel Anjo e tantos outros, conversando e mandando o anjo vir para lá, para cá, vai e faz, como que se já colocando-se numa posição maior. Porque quem se colocar na posição do anjo, doravante pode se colocar automaticamente bem ligeiro na posição de Deus. Já é um pecado, você tem que ficar na sua posição. Os homens continuam como homens. Anjos rebeldes que se tornaram demônios, não homens. Então essa doutrina do Miguel Anjo e de tantos outros pregadores por aí, da unificação dos mormons, isso é uma besteira. Os anjos rebeldes se tornaram demônios. Os homens continuaram sendo homens e os anjos sendo anjos, espíritos ministradores. Vocês entendem? Então não vem com essa aberração, com esse espiritismo para cima da igreja, que a igreja que conhece a palavra de Deus, ela não vai se levar. 1/3 dos anjos se tornaram rebeldes, acompanhando a Satanás. Porque todo mundo que conhece a Bíblia sabe em Apocalipse que ele, com a cauda, trouxe os que se rebelaram com ele. Então, e eles estão presos em cadeias de escuridão. É 1/3 dos anjos que se transformaram por causa da sua rebeldia em anjos caídos, que são hoje demônios que atuam. Que é por isso que a gente não tem demônio, não tem diabo, então você não conhece nada, você não tem visão alguma. Então esses sim são demônios que estão atuando aí juntamente com Satanás na esfera de atuação deles. Vocês entendem? Agora, os anjos ministradores continuaram sendo anjos e os homens continuaram sendo homens. Então essa doutrina do diabo, do reverendo Moon, dos mormons e do Miguel Ângelo, que a gente vai estudar agora a seguir, é muito complicada, é uma aberração terrível. Apocalipse 12, 3 e 4, você confere, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, que são anjos, e lançou sobre a terra. A revelação do apóstolo Miguel Ângelo, à luz da Bíblia, tem mais sentido com os anjos que se rebelaram, chefiados pelo diabo, do que com aquilo que ele quer dizer que anjos se transformou em homem e vice-versa. O mormon prega uma coisa e outra, e homem se transformou em anjo e o anjo em homens. Não tem base bíblica. O apóstolo Primaz não me deixa surpreso ao falar tanto absurdo e heresias de perdição debaixo de tantas aberrações. São doutrinas que ele próprio não estranha, caso os leitores possam chegar a uma conclusão que são ensinos heréticos. Ele mesmo confessa nos seus próprios livros que ele não estranha que seja um ensino novo e que venha trazer preocupação para muitas pessoas que não conhecem. Ele próprio fala isso. Bom, as doutrinas recebidas por revelação ao apóstolo Miguel Ângelo são frutos da sua própria imaginação pessoal. Página 59, Ibidem. Página 59 para vocês conferir. As duas sementes é uma doutrina pregada por ele, muito ensinada. Também pelo reverendo Moon e também pelos mormons. Vamos lá. A doutrina das duas sementes. Essa doutrina faz sentido com o livro O Princípio Divino, da Igreja da Unificação do reverendo Moon. Assim também explica Miguel Ângelo,
como o reverendo Moon também explicou da Igreja da Unificação Coreana. Creio na existência das duas sementes, ó. Vocês estão entendendo? A semente que gerou os filhos de Deus e a que gerou os filhos do diabo. Uma semente corruptível e a outra semente incorruptível. Parênteses. Resposta em graça para perguntas da lei, página 16 do livro do apóstolo Miguel Ângelo. Série Renovando a Mente. Ó, série Renovando a Mente. Cuidado, hein? Cuidado com as renovações, com o novo, cuidado com a nova unção, cuidado com tudo novo. Volume 19. Apóstolo Miguel Ângelo. Quando Deus permitiu que o inimigo gerasse no ventre de Eva a sua semente, ó, isso se vê pregadores pentecostais na internet, no YouTube, pregando essas aberrações em altar de igreja pentecostal, que segue Bíblia. Porque esses loucos, malucos da fé, leram esses livros do reverendo Moon, do apóstolo Miguel Ângelo, essas doutrinas do Whitney Lee, do irmão Lee, da igreja local, e eles ficam pregando isso como doutrina. Então eles não sabem diferenciar. Por isso que eu digo que a pessoa que é um maluco na fé, um maluco espiritual, não pode ler livros, porque não sabe o que está lendo, ele tem que ler Bíblia. E livros de teologia sistemática, que aí, jamais, meus irmãos, ele vai fazer confusão na sua cabeça, tá certo? Vamos caminhando, meus irmãos. Então, Caim, o filho da perdição, tá certo, meus irmãos? O filho da perdição. Então, todos os filhos de Caim são filhos do diabo. Os filhos de Caim são filhos do diabo. Vocês entenderam? E todos os descendentes de Adão, através de Sete, foi como Deus renovou a sua semente após a morte de Abel. Que aberração, que heresia tremenda. Então, logo os filhos, os semitas, que são os judeus, semitas, que são os judeus, os semitas, quanto os da casa de Jafé, que são os predestinados à origem gentílica. Você está vendo aqui que ele vai colocando a aberração dos livros dele, um por um, numa condição intrínseca, e vai conseguindo colocar na cabeça das pessoas as suas doutrinas heréticas. Parênteses. Os dois mistérios, página 30, os dois mistérios, série Renovando a Mente, volume 19. Fecha aqui o parênteses. Abre aspas. Segundo Miguel Ângelo, Deus permitiu que no ventre de Eva fosse depositada a semente da perdição. Uma heresia antibíblica terrível. Conhecendo a graça da verdade, parênteses, outro livro dele, Conhecendo a Graça da Verdade, página 33, série Crescendo em Graça, volume 35. Parece ficção científica o que nos revela esse maluco espiritual e herético, apóstolo Miguel Ângelo. O que ele revela? Assemelhado a um livro por título Eram os deuses astronautas. Quem já leu esse livro, você já leu um pouquinho desse livro, você vai ver que tem uma comparação com as loucuras do Miguel Ângelo e do reverendo Moon e da Igreja dos Mormons e de tantas outras seitas. Bom, a Bíblia diz que depois de terem pecado e serem expulsos do Jardim do Éden, houve um relacionamento sexual de Adão e Eva, e não que o diabo tenha praticado o ato sexual com Eva, como esses malucos aqui estão falando. A Bíblia não diz isso, confira a Bíblia não diz isso. Você entende? Daí dessa semente ruim nasceu o Caim e da semente boa o Abel. Não tem base bíblica. Então eles afirmam aqui que houve um relacionamento marital, sexual de Adão e Eva. A Bíblia afirma que houve um relacionamento sexual de Adão e Eva como marido e mulher, e lhes nasceram filhos. Não essa doutrina que o Miguel Ângelo tenta afirmar, que a Eva teve relações sexual com o diabo, e a semente maligna foi gerada através da Eva e de Satanás, da antiga serpente, de forma alguma. Bom, em Gênesis 4:1, e conhecendo Adão e Eva, e conhecendo a Adão, a Eva, sua mulher, conhecendo na linguagem bíblica, conhecendo é o ato sexual. Ele, tendo relação sexual com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse Eva, alcancei um filho, homem, um varão. Está por terra toda a doutrina do diabo aí, do apóstolo Miguel Ângelo e de tantos outros. Caim não é filho do diabo. Caim, filho do diabo? Caim não é filho do diabo. Deus
seus pais, melhor dizendo, tiveram relacionamento de marido e mulher e Caim foi gerado. Bom, o reverendo Moon escreveu o livro Princípio Divino, a Igreja da Unificação, isto é, cópia barata desse livro. O apóstolo Miguel Ângelo com certeza copiou essa cópia barata do livro do reverendo Moon da Igreja da Unificação coreana. Vocês estão entendendo? Do livro Princípio Divino. Salvos para sempre, mesmo pecando deliberadamente? É óbvio que não. Como salvos para sempre, predestinados à salvação, salvos para sempre, mesmo pecando deliberadamente? Quem peca deliberadamente perde a sua salvação. Você entendeu? Você pode estar salvo agora, você pode perder a sua salvação no minuto seguinte. Se você adentrar um motel, você prostituir, um exemplo, com uma mulher que não é a sua esposa, você está adulterando. Automaticamente, nesse momento, você está perdendo a sua salvação. Se Jesus arrebatar a igreja daquele momento, não haver um momento de arrependimento, de profundas lágrimas, de correção dos seus pecados que você cometeu, não haverá salvação para você. Então não tem essa doutrina da predestinação como salvo para sempre, uma vez salvos, salvos para sempre, ou então continuando mesmo pecando deliberadamente, sendo salvo, de forma alguma, é antibíblico, meus irmãos. Vamos à frente. Miguel Ângelo ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Predestinação agora, vamos a essa parte aqui. A salvação não é para quem quer ser salvo, segundo ele. A salvação não é para quem quer ser salvo, a salvação é para quem Deus quer que ele seja salvo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que é para quem Deus já predestinou para a salvação. Agora leio o que a Bíblia diz assim, são palavras do Miguel Ângelo, do apóstolo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Mas é para quem Deus já predestinou para a salvação. 1 Timóteo 2:4, Tito 2:11 e Marcos 16, do 15 ao 16, se ler em casa, senão vai ficar muito longo esses vídeos. Outra doutrina que ele ensina é que nós somos deuses. Bom, eu e você somos deuses? Não, eu não sou. Acredito que você também não, mas eles são deuses. Já estava bom demais nós sermos ao mesmo tempo anjos. Ele já tinha ensinado que nós éramos anjos. Cuidado com o anjo. Pastor amigo de anjo, conversa com o anjo obedece ele. Bom, nós já estamos na mesma hierarquia, altura dos anjos. Daqui a pouco, um passo a mais, já somos deuses. Esses malucos espirituais estão ensinando que nós somos igual a anjo, maior que anjo, que nós somos deuses. Vamos aqui? Bom, vamos à frente. Já estava bom demais nós sermos ao mesmo tempo homens e anjos. Agora adquirimos uma maior condição, somos deuses. O que a Bíblia diz sobre esse salmo que o pastor Miguel Ângelo e vários outros entenderam que a Bíblia está dizendo que nós somos deuses? Entenda ali o texto e o contexto, você vai ver que ali não está dizendo nada que nós somos deuses, coisa nenhuma. Aquilo é uma simbologia e no texto, debaixo do contexto, você vai perceber que Deus não estava falando no sentido de que nós, filhos dele, seríamos deuses. Ó. Salmo 82, do 1 até o 6. Não é dos mormons esse salmo, porque eles costumam dizer que é deles, porque eles se consideram Deus e os santos dos últimos dias, de forma alguma. Deus, nos Salmos 82, do 1 ao 6, é o salmo da igreja e não dos mormons. Deus assiste na congregação divina, e eles se denominam, eles lá, os mormons, a congregação divina. E aqui o Miguel Ângelo está fazendo a mesma coisa. Bom, aqui encontra uma simbologia aos filhos de Deus. Já logo no contexto vai dizer que vão morrer e cair como qualquer homem, e Deus não está sujeito à morte. Então, se no versículo 1 diz que os filhos de Deus são Deus numa simbologia, não está dizendo que nós somos deuses, verdadeiramente deuses. Isso é uma simbologia, porque no contexto e no texto, junto com o contexto, já vai dizer que nós podemos morrer, somos sujeitos à morte como qualquer um outro. E se nós somos Deus, Deus não morre. Então isso aqui cai por terra, essa doutrina falsa ensinada por eles. Sem entender o texto, ele prossegue. Ele nos criou para nos portarmos como deuses, tendo a imagem e semelhança dele. Abre parênteses. Mistérios dos Anjos, página 61, série Crescendo em Graça, terceira edição, volume 11. Como um Deus que ele é, apóstolo Miguel Ângelo escreveu sobre sua autoridade, sobre a sua autoridade. Vamos ver o que ele escreveu? A doutrina da graça da palavra de Deus me revelou uma convicção tão grande que eu, a toda hora, estou dando ordem aos anjos. Nesse Ibidem 63 a página. Ele está tão alto,
mas ele está num nível tão alto de, de seriedade, de honestidade, de santidade, meus irmãos, que ele já sente-se no direito de dar ordem aos anjos toda hora. Vocês lembram do Júlio César também, que o Miguel está a serviço dele, da Igreja Isa, e tantos outros que eu estou combatendo nos meus vídeos no canal Bíblia em Foco? Isso tudo é doutrina de aberração, isso tudo é heresia, isso não provém e não vem de Deus, e vocês fugem enquanto é tempo. O Miguel Ângelo aqui já está tão alto, tem tanta convicção, uma convicção tão grande que diz ele, ó, no próprio livro dele, lá, página 63, ó, a doutrina da palavra e da graça de Deus me revelou uma convicção tão grande que eu, o apóstolo Miguel Ângelo, a toda hora estou dando ordem aos anjos. Coisa forte demais, né? Daqui a pouco ele vai dar ordem a Deus. Bom, já tem obreiros por aí afora dando ordem para Deus, né? Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Porque aos seus anjos, Deus vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Não é nós que damos ordem ao anjo. É Deus que ordena os anjos a nosso respeito. Vocês entenderam, irmãos, que toda heresia e falsa doutrina é colocada por terra? Mas esses aqui não, esses aqui eles já estão mandando o anjo. Anjo Miguel, vem para cá. Anjo Gabriel, vem cá também. Leva a notícia lá para o outro estado, o Gabriel. Miguel, vem aqui, Miguel. Não foi assim, Miguel? Ajuda aí, Miguel. Tá? Então é desse jeito que nós estamos vendo o culto hoje. E são uns malucos espirituais. São os malucos da fé. Não conhecem nada de Bíblia. Que se conhecer e se conhece, são falsos pregadores, falsos profetas e são homens heréticos. Estão com a mente contaminada e cauterizada, não conseguem mais receber a verdadeira palavra. Ou estão atrás de proveito e enriquecimento próprio da sua própria pessoa. Bom, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Hebreus 1:14, espíritos ministradores são os anjos. Nós não temos hierarquia angelical, nós não temos nem um anjo suficiente para destruir e matar todo mundo. Como é que nós vamos ficar nos colocando em lugar de anjo? Conversando com anjo, andando com anjo, são seres, espíritos ministradores, e aqui o próprio Deus, no Salmo 91, do 11 ao 12, vai dar ordem aos anjos. Como que eu, um humano, criação, criatura, criado por Deus, vou estar ordenando o Criador, vou estar mais alto na hierarquia do que o Criador, do que os anjos? De forma alguma. Eu sou homem, continuo sendo homem, comum, limitado, sujeito à morte a qualquer momento. Nós somos seres humanos criados com a natureza inferior aos anjos e muito mais 100% inferior a Deus. Como dar ordens aos anjos? A atividade exclusiva de Deus. Vamos nos colocar no lugar de Deus agora? Porque quem dá ordem para os anjos dentro de uma igreja está se colocando no lugar de Deus, porque a Bíblia diz que quem dá ordem aos anjos é Deus. Esses pregadores estão muito grandes, muito agigantados para estar chamando o anjo, toca aqui, anjo, toca lá, anjo. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Você, quando estiver pregando, você faça a sua parte, fale do amor de Jesus. Filipenses 2, versos 6 até 8, para vocês conferirem, tá? Jesus fez-se menor que os anjos, em Hebreus 2 e 7. Os anjos estão na hierarquia altíssima. O próprio Jesus se fez menor que os anjos, mas tem homem que é do tamanho dos anjos. Jesus, quando estava no corpo de carne, se fez menor que os anjos. Agora tem homem pregador de hoje que é maior que os anjos. Bom, fica para vocês ler Bíblia e refletir em casa. O apóstolo Miguel Ângelo, ao inverso de tudo, apenas um homem se auto-intitula Deus, está dando ordem aos anjos. Esse é o inverso ao tudo que eu falei. Ele está acima de Jesus, está acima de tudo. Ele se intitula Deus e está dando ordem já para os anjos. E não somente ele, mas os Júlio Césares e tantos outros pregadores do Brasil fazem isso. Bom, meus irmãos, vamos concluir? A interpretação do apóstolo Miguel Ângelo sobre o Salmo 82 é completamente incorreta. Vamos concluir. Conclusão. Os mórmons ensinam que Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é. Doutrina mormonista. Eles pretendem ser Deus e alcançar a exaltação. Eu não pretendo nada disso. Eu quero continuar na minha posição baixa, humana,
de ser humano, não quero ser nada. Mas os adeptos do apóstolo Miguel Ângelo já estão gozando esta posição. Os mormons estão desejando estar como Deus, ser Deus. Já os discípulos do apóstolo Miguel Ângelo já estão desfrutando da posição, vocês entenderam? Eles já alcançaram a divindade e estão por aí dando ordem aos anjos, atividade exclusiva de Deus, que é só Deus que faz. Resultado da pregação do apóstolo Miguel Ângelo e dos livros da sua doutrina da falsa graça. Tá certo, meus irmãos? Tudo isso aí gerou por causa da pregação dele, dos ensinamentos dele. Eu já vi Marco Feliciano, eu já vi muitos pregadores da última hora aí se colocando, você pode ser um Deus, você tem autoridade como Deus. Não, não confunda uma coisa, a autoridade nos foi delegada, mas nós não somos Deus coisa nenhuma. Nós não somos anjo coisa nenhuma, nunca fomos e nunca seremos. Seremos como corpos angelicais no dia do arrebatamento. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, falou com vocês o pastor Levi Longaray? Compartilhe, comente, divulgue. E em Cristo jamais seremos confundidos e jamais seremos enganados. Perdoe aí os movimentos, tudo, porque hoje estava completamente difícil de gravar, muito inseto aqui, onde nós estamos gravando, mas nós tínhamos em mente de gravarmos esse vídeo e assim Deus nos deu essa oportunidade de estarmos com todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.